Começou a gravar. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, para que Tu venha, Senhor Deus, nos abençoar. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, responder as orações que depositamos no Teu altar, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que a nossa vida está entregue nas Tuas mãos. E Tu farás o melhor, Senhor Deus, para nós, para os nossos. Colocamos todos os nossos cuidados, Senhor Deus, diante de Ti, para que Tu coloques Tua mão, para que Tu dê entendimento, para que Tu mostre a saída, Senhor, de cada problema, Senhor Deus, que possamos estar passando, Senhor. Aguardamos, Senhor Deus, a sua instrução no nosso dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco nesse tempo agora que estaremos estudando a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma maneira particular, Senhor Deus, individual. A gente sabe que o estudo geral, Senhor Deus, serve, Senhor Deus, para todos, mas entendemos também que quando abrimos a Tua palavra, Senhor, o Senhor pode falar com a gente de maneira bem particular. E é essa oração que fazemos, Senhor Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite para todos que estão aí. Boa Que seja um bom noite. estudo hoje, em nome de Jesus. A gente vai estar estudando agora. Eu não deixei aberto aqui o 1 Coríntios. Ok. A gente está estudando esse livro, né? A gente entende que é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para esse povo que vivia ali em Corinto, né? E em resposta a uma carta que ele recebeu falando dos problemas que aquela igreja tão nova, né, já estava apresentando. A gente viu que do capítulo 1 até o capítulo 4, apóstolo Paulo resolveu o problema de briga, divisão ali na igreja, uns torcendo para um, outros torcendo para outro. O apóstolo Paulo falou que isso tudo era criancice, era imaturidade, né? E aí entramos agora no capítulo 6, onde ele vai pegar ali bem específico a respeito de processos judiciais que também estão acontecendo ali na igreja e também sobre sensualidade. Então, nesse capítulo 6, ele vai falar a respeito de brigas no judicial, né? A pessoa entrando com processo, irmãos entrando na justiça contra irmãos, e vai falar também sobre a sensualidade. A gente tem que lembrar que a igreja, essa Corinto ali, é um lugar de muita promiscuidade. Nessa época aí de Corinto, o pessoal falava assim, se a pessoa estava vivendo em promiscuidade, a pessoa falando, você vive como um Corinto. Então, sinônimo de promiscuidade era Corinto. Então, a igreja está nesse lugar, situada nesse lugar. E acaba que, se a gente não tomar cuidado, o clima ali em que as pessoas vivem acaba se reproduzindo na igreja. Então, a igreja está localizada no lugar difícil. E as pessoas que frequentam a igreja, elas vêm dessa vida difícil. Então, ali a vigia, o cuidado ali com os irmãos deve ser
mais atento, porque em volta deles tem promiscuidade. Então, por isso, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas esses irmãos, né? Mas a gente tem que pensar que essa igreja está cercada de um ambiente difícil. E por isso aí. E se a gente trouxer para a nossa vida, né, tudo, a gente percebe que a gente pode pegar muita coisa, muito dos conselhos do apóstolo Paulo, para essa igreja, a gente pode trazer também para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa casa. Então, a gente está entrando agora no 1 Coríntios 6. A primeira parte, Paulo está censurando os irmãos que entram com processo judicial para resolver algum problema ali, entre os irmãos. E ele questiona isso, né? Dessa entrada lá na justiça contra um irmão. Então, a gente vai ver como ele situa esse problema. Começa no versículo 1, ele começa assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que ele está questionando? Que alguns ali da igreja procuram a justiça num tribunal, ao invés de resolver ali entre eles. E aí ele já começa com uma característica de um tribunal, né? Um tribunal, ele é feito de pessoas ali, né? Daquela sociedade. Então, ele está falando assim, para resolver contenda, litígio entre irmãos, o ideal seria que vocês resolvessem sem buscar a ajuda judicial. Ele está questionando isso. Por que vocês estão buscando lá fora quando podem resolver dentro da igreja? Ele está falando aqui para os da igreja. Ele não está falando para a cidade de Corinto, né? A gente precisa entender isso. 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, ele está falando a respeito já de algo bíblico. O que é que ele está mencionando aqui? Que Cristo vai julgar o mundo no dia final. E se a igreja vai estar junto com Cristo nesse dia final, então a igreja vai participar desse julgamento. Então ele está falando assim, vocês não sabem não que os santos vão estar lá julgando o mundo? Liga o ventilador, não. Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Então ele já está questionando isso. Se a gente vai ajudar, vai estar ali junto de Jesus, julgando o mundo naquele dia final, né? Então, agora a gente não é capaz de julgar as coisas aqui desse mundo. Ele está jogando perguntas, né? Para o povo ali de Corinto pensar, refletir a respeito disso. Aí 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Então, na palavra de Deus, em Judas, eu botei aqui embaixo, mas não está aparecendo aqui, a passagem, né, que fala, deixa eu voltar, sair daqui, escape. A passagem aqui que fala sobre isso, que diz, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Aqui, nessa passagem, fala que nós julgaremos até os anjos. E Jesus é o justo juiz, né? Então, se fala que a gente vai estar ali julgando, ele está questionando o fato de
os irmãos tentarem resolver litígio lá na justiça. O que ele está falando é, levem à igreja e vocês julguem ali entre vocês, com parâmetro de justiça de Deus, e resolvam esses questionamentos de vocês, esses litígios de vocês, sem necessidade de levar a um tribunal. Então, ele está aconselhando, antes de ir lá para o tribunal, tentem resolver entre vocês. Aí o versículo 4 diz assim, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos daqui da terra, né, questões daqui da terra, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, quando eu tenho que resolver alguma coisa, algum litígio aqui meu, eu antes de levar lá para a justiça, eu tenho que passar pelo crivo. Ele fala que o julgamento na terra, entre os que não são irmãos, ele é inferior ao julgamento da igreja. Aí ele fala no versículo 5, para vergonha que eu digo isso a vocês. É vergonhoso falar isso. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ele está falando, não tem ninguém aí com sabedoria para tentar resolver esse litígio aí entre vocês, para que vocês não tenham que recorrer à justiça, né? Por que ele está falando isso? Porque o cristão, ele tem uma lei que é até mais rigorosa, né, do que a justiça humana, que é a Bíblia. A Bíblia dá parâmetro para nós resolvermos toda discussão, toda briga, tudo que possa ocorrer entre irmãos, sem necessidade de ir buscar na justiça. Aí você pode falar assim, Gil, tem alguns irmãos ali que nem parece que são irmãos, né? Eles agem de uma maneira que nenhum irmão agiria, né? Eles têm um procedimento que não é um procedimento digno de um irmão, né? E aí, às vezes, a necessidade é a gente recorrer mesmo lá na justiça, que talvez só na justiça ele vá entender, né? É verdade. Mas antes, o conselho do apóstolo Paulo, antes de recorrer lá à justiça terrena, a gente precisa tentar resolver entre irmãos. Precisa. Esse é o ponto que ele está questionando, né? E se são realmente irmãos, a Bíblia, ela tem um poder, né? A Bíblia tem uma autoridade sobre a vida de irmãos, né? Então, eu preciso pensar nisso aí. Continuando. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos, né? Vai lá no juízo. Será que há necessidade de se chegar a esse ponto, né? Perante incrédulos, perante de pessoas que não têm a Bíblia como um padrão de vida, né? Será que há necessidade? Será que não tem alguém aí para conversar, sabe? Chamar esses irmãos que estão brigando, né? Para conserto, né? 7. O só existir, olha como é que ele vai mais fundo aí. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros.
Isso ele está olhando ali de fora a situação da igreja e falando assim, só o fato de existir entre vocês brigas entre irmãos já é derrota. Já é derrota. Por que não sofreis antes a injustiça? Né? Aí a gente lembra daquele princípio bíblico, né, que fala, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, né? E o Senhor fala, eu sou a sua justiça, eu sou a sua bandeira, né? E às vezes a gente sofre perda, né? Às vezes é mais fácil você perder do que conformar com dano. Com dano, sabendo que Deus é o nosso juiz, do que, às vezes, entrar numa briga, num tribunal, numa coisa. Ele fala que isso é vergonha. Né? O apóstolo Paulo tá colocando aqui, é vergonhoso isso. Essa briga, esse litígio, chegar até na justiça, é vergonhoso para a igreja. Por isso que ele aconselha, tentem resolver entre irmãos. E aqui ele já chega já num grau, numa altura, né? Será que não seria melhor você sofrer o prejuízo, sofrer o dano? Né? Aí o 8 ele fala assim, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Né? Ele já está questionando aí, né, esse ser irmão em Cristo, né? O que é melhor, né? O que é melhor? Às vezes é melhor sofrer o dano, sabe? Tem certas situações, a gente mesmo já sofreu prejuízo e achou melhor ficar ali, né? Não foi resolvido, né? Entre irmãos, a gente achou melhor ficar calado e falar, Senhor, seja o Senhor a nossa justiça, sabe? Às vezes é melhor, não estou falando que em todo caso mas às vezes é melhor, né, a gente confiar na justiça de Deus, sabe? Nos socorrer. 9. Ou não sabeis que os injustos, aí ele já está aqui a respeito do julgamento de Deus, ele já está levando, já saiu ali, né, daquele âmbito ali, e ele já está colocando a consequência vinda de Deus, ele está falando assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, aquele que pratica injustiça, tem uma paga para ele. Aquele que pratica injustiça não herdará o reino de Deus. Aí ele continua, não vos enganeis. Às vezes eu gosto de trazer mesmo bem para a prática. Por quê? Às vezes a gente está sofrendo a injustiça, a gente está sofrendo prejuízo e a gente está vendo o outro sem razão ganhar aquele embate, não ligar. E às vezes a gente fica preso naquele momento, naquela situação. E o apóstolo Paulo está falando a respeito de eternidade. Né? Às vezes a gente se questiona, mas Senhor, eu fiz tudo certinho, eu fui com honestidade, eu fiz, e fulano está lá, ó, agiu com injustiça, sabe? Errou, e aí ele está bem bom lá, e eu estou aqui no prejuízo. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente não fala, né? Eu estou sofrendo todo o prejuízo aqui, toda a perda, e o outro está lá no bem bom, sabe? Não está sofrendo nada, inclusive está bem na parada, né? E às vezes a gente tem que deixar de olhar, sabe? Com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos e pensar em termos de eternidade. O apóstolo Paulo aqui está no versículo 9, ele está visando eternidade, herdar o reino.
E, às vezes, a gente está olhando ali na situação, está fotografando ali aquela situação, a gente não pensa no futuro, não pensa na eternidade. E ele está trazendo à luz nessa discussão aqui, que eu creio que deve ser uma discussão bem grande aqui entre os irmãos, é tanto que levaram para o tribunal, né? Levaram para a justiça do homem. Ele está falando aqui de justiça de Deus. Ele está falando assim, ó, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala assim, não vos enganeis. Por quê? É fácil a gente se enganar. Às vezes o nosso olhar está vendo outro que cometeu injustiça estar bem. E às vezes a gente está ali no prejuízo. Mas ele volta a trazer a gente para o correto, né? A visão correta de Deus. Ele fala assim, não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, ele está falando aqui que essas pessoas aqui, elas, o final delas não é igual ao que a gente está vendo. Então, que a gente precisa prestar atenção nisso aí, no significado de eternidade. O que ele está falando aqui? Eu botei impuros, eu botei entre parênteses fornicadores, porque a raiz dessa palavra aqui de impuro é algo ligado a sexo. Então, o que é fornicador? É aquele que faz sexo fora do casamento. Solteiro, né, praticando sexo. Idólatras, adúlteros, efeminados, sodomita vem de Sodoma, Sodoma e Gomorra. O que é que tinha lá em Sodoma? A gente lembra lá da história, lá quando os anjos vão tirar Ló lá de Sodoma, né? Que Sodoma está envolvido em sexo fora do padrão. E os anjos, né? O Ló chama esses anjos, não entra aqui na nossa casa aqui, porque o pessoal lá de Sodoma estavam querendo ter sexo com esses anjos que estavam ali. Bateram na porta, falaram, Ló, entrega esses homens aqui, que a gente quer fazer sexo com eles. Então, esse tipo de sexo, né? Sexo anal ali, que está falando, sodomita, quando a gente fala sodomita, é mais sexo anal. Então, esses aí que praticam isso aí também, ladrões, avarento, bêbado, maldizente. Às vezes o maldizente passa batido entre nós. Por quê? Porque não é uma coisa muito reprovada, igual a um adúltero. Adúltero a gente vê logo, né? Aponta o dedo, nossa, cometeu adultério, né? Mas o maldizente, ele não aparece muito porque geralmente quem amaldiçoa, quem fala mal, fala na surdina, não é muito assim, né? No microfone, né? É aquele que chega no ouvidinho para falar mal do outro. Esse pecado de ser maldizente aqui quase não aparece. Mas o apóstolo Paulo está trazendo a realidade. Não é aquilo que eu olho. Ah, meu Deus, aquele irmão cometeu injustiça contra mim e ele está bem bom. Não é só isso. O apóstolo Paulo está trazendo a realidade para aqui, para o conceito aqui. Não herdarão o reino de Deus, a não ser que se arrependam desse pecado e coloquem-se de outro jeito diante de Deus. Porque se ficarem cometendo esse pecado, vivendo em pecado, o resultado final deles é esse aí. Não herdarão o reino de Deus. Aí, 11.
ele vem com algo bem, bem pontual. Ele fala assim, tais foste alguns de vós. Ele fala assim, desses aí que cometiam impureza, adúltero, beberrão, roubava, avarento, maldizente. A igreja é formada muito de ex. Às vezes tem um irmão que vai lá na frente e dá testemunho. Irmão, eu era assim, eu roubava, matava, agora eu mudei, depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida é outra. Vocês devem ter ouvido vários testemunhos ao longo da sua vida de ex. Ex-prostituta, ex-drogado, ex-bêbado, ex-ladrão, ex-maldizente, né? Era. Mas vós vos lavastes, né? Purificaste, ou seja, deixou de praticar isso aí e fostes santificados. Quer dizer, é difícil da gente falar que a gente é santo, né? É difícil a gente falar que a gente é santo. É santo, que é separado para deixar de fazer isso. Santo na Bíblia, querido. Santo é que é separado. Você se separa de praticar o pecado para viver em santidade, para viver buscando a santidade dia a dia. Isso a Bíblia considera santo. É difícil falar em santo porque a gente vive no país de maioria católica. E o país de maioria católica, ele tem santos, que estão lá na Igreja Católica, assim, canonizados pela Igreja Católica, pelo Papa, canonizado. Então, a gente cresce com esse conceito de santo, é aquele que tem aquela estátua lá, né, na igreja. Mas a Bíblia não trata assim. A Bíblia trata santo aquele que deixa de praticar, de ser um praticante usual, e ele fala assim, a partir de agora eu não quero mais ser isso, eu vou ser ex isso aí, eu agora, minha vida, eu quero buscar a santidade dia a dia. A esse, a Bíblia chama de santo. Inclusive, na aula anterior, fala desses injustos, fala do avarento, do idólatra, do adúltero e dos ladrões, que não devemos nem sentar à mesa com eles, porque temos que separar mesmo. Não associar eles, e muito menos sentar à mesa, ser parte da vida deles. Evitar. Por que evitar? Isso é o separado, é ser santo. Mas por que evitar se associar? Por quê? O que acontece quando você se associa? Contamina. Então, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, ele fala para não se associar com esses. E, às vezes, eu conheço pessoas que se associaram com pessoas assim e depois levaram prejuízo. Sabe? Resolveram, ele está lá na igreja, às vezes, querido, o fato de estar lá na igreja é porque está querendo mudar, mas às vezes ainda não mudou, às vezes está isso aí lá, vencendo a vida da pessoa, e a gente precisa ter cuidado, não é que a gente é melhor, que é orgulho, né? Não vou, não posso. Não é isso, não. O apóstolo Paulo está falando de associação, ser sócio, sabe? Tá ali juntinho. Estamos juntos. Peraí. Vamos ver, né, a maneira como você está conduzindo sua vida para eu poder caminhar junto contigo. Por exemplo, eu morei sozinha um tempo, né? Lá no Rio. E eu caminhava junto. Cumprimentava a igreja, falava, sorria, desejava a paz do Senhor aos irmãos.
assim, para caminhar junto, eu tinha 4 pessoas. Frequentavam minha casa, que iam junto, que compartilhavam sonhos, que eu orava junto. Com essas, eu me associei. Então, o apóstolo Paulo está falando, cuidado ao você se associar com pessoas. A minha avó falava assim, quem se mistura com porcos, farelo come. Tem outros aí, outros assim, né? Porque se você estiver andando junto, caminhando junto, a pessoa de fora pode pensar que você é igual àquele que está ali, né? Então, eu preciso ter cuidado com quem eu ando. Isso é um cuidado, é uma atenção. Hoje muito comum é chegar alguém na igreja ali e ver que você tem uma reserva em dinheiro, te chamar para montar uma empresa, que ele já está com tudo pronto, e só falta financiamento. Aí você fala assim, não, o lucro é tanto ali por ano, por mês, seja lá como for. Então, qual é o certo? Vem cá, você paga os impostos, você está legal com o imposto de renda, você procura saber tudo, que às vezes você só pensa assim, cara, vou ganhar esse dinheiro todo, entra, está associando com ladrão, né? É só negador de impostos e outras coisas mais, que dependendo do ramo lá, é coisas ilícitas. Às vezes tem até tóxico por trás de tudo ali. Ah, não, eu vendo lá para o exterior sardinha em lata, mas não sabe o que está mais. Então, a gente ter muito cuidado. E às vezes a gente fica só naquela coisa assim, eu vou orar para ver a resposta de Deus. Vou orar para ver a resposta de Deus. Tá, eu vou orar. Mas até para orar, eu preciso antes passar o olho também, prestar atenção no que Deus já está me mostrando, sabe? Às vezes meu coração já quer aquela coisa, eu fico insistindo, mas Deus já está me mostrando ali. Eu já vi alguma coisa ali que não está certa. E eu fico naquela insistência, vou ficar orando. Uai, mas Deus já te mostrou. Né? Por que você está insistindo, né, em estar associado? Às vezes, esse negócio de sociedade, eu estou lembrando, né? Muita gente oferece negócio para ter lucro. Hoje em dia, tudo é para ter lucro. Ah, vamos juntar para ter lucro. Aí eu fico pensando, eu não quero ter lucro com coisa ilícita. Eu prefiro continuar com a minha vida aqui. E muita gente hoje cai em golpe, por conta de ter facilidade. Aí eu penso assim, esse negócio que está muito fácil está errado. É errado. Porque o dinheiro, ele não vem em cima de facilidade, o dinheiro honesto. O dinheiro honesto vem como fruto de um trabalho. Quando eu quero tirar muita vantagem, ganhar muito, você bota só R$10, no final do mês você vai ter R$1.000. Eu falo, isso está errado. Ah, mas é tudo certo. Eu falo, não é certo. Alguém vai estar perdendo aí para botar isso. Então, o golpe vem de um coração que está ganancioso. O coração que não é ganancioso, ele não cai em golpe. Porque o golpe vem me levar para uma situação meio ilícita, ganhar dinheiro fácil, ganhar as coisas fáceis. E tá errado, eu tenho que desconfiar disso, né? Aí vamos voltar aqui. 11. Tais foste alguns de vós, né? A gente foi tudo esse ex aí. Mas vós foste lavados, santificados e outra, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. O que é justificado? Essa palavra é tremenda. O padrão de Deus é aquele que pecar, morre. Sangue. Aí o que aconteceu? Veio Jesus, sem pecado nenhum, e tomou o meu lugar naquela cruz e morreu pela minha vida. Jesus ali naquela cruz, ele estava me justificando diante de Deus. Deus olhou para Jesus ali e falou assim, tá certo, para mim vale. Para mim vale.
É o que você fez pela vida da Gil. Pronto, a Gil está justificada. Ela não precisa morrer eternamente por conta do pecado que ela cometeu. Aí Deus falou assim, para mim está pago. Totalmente pago. Isso é ser justificado. Quem é justificado? Aquele que aceita que Jesus morreu na cruz por ele. Uai, Gil, mas ele não morreu por todos? Ele morreu por todos que o aceitarem. Aquele que não aceita, não pega o prêmio. Aquele que aceita, recebe o prêmio. Então, nós fomos lavados, santificados e justificados em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Eu não me canso de dar glória a Deus por ter esse estágio agora, ser lavado, santificado e justificado em Jesus. Jesus naquela cruz, pelos meus pecados que eu cometi, pelos que eu cometo agora e pelos aqueles deslizes que eu ainda vou cometer no futuro. Está valendo. Ah, Gil, se ele morreu lá pelo que eu ainda vou cometer, então, somebody love, posso cometer pecado à vontade, porque está tudo pago lá. Está tudo justificado na cruz. Não, eu não penso assim. Eu penso que o meu Deus, né, mandou o filho dele para morrer em meu lugar. Eu valorizo essa morte de Jesus com a minha vida, em buscar santidade todos os meus dias. Agora passa para a segunda etapa, que é Paulo agora vai falar não mais do litígio, da briga entre os irmãos. A segunda parte desse capítulo, ele vai falar sobre sensualidade, outra coisa que pega. Vamos lá. 12. Ele começa assim: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso tudo, tudo é permitido. Ele colocou aqui, tudo é permitido. Mas nem todas essas coisas convêm. Nem todas as coisas são convenientes. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas são convenientes. Convém a quem? Geralmente a gente fala errado esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente bota o me aqui, mas não tem o me, não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém que eu faça. Eu preciso sondar. Vale a pena eu fazer isso? É legal eu fazer isso? Sabe? Isso vai fazer bem a mim, aos que estão ao meu redor? Então, eu preciso passar sobre esse crivo. E ele continua o versículo falando assim: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer as coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é autocontrole. Ou seja, eu posso me prostituir ali, resolver? Posso. Eu posso me drogar? Eu posso encher a cara? Eu posso. Mas não me convém. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque eu tenho controle sobre mim. Eu não vou me embrenhar nessas coisas, porque eu sei que essas coisas não convêm. Os alimentos, ele continua no 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele, né? Tanto o estômago quanto o alimento. Vai ser destruído. A gente vai ser enterrado, né? E tudo vai acabar. Aí ele fala assim, porém o corpo não é para a impureza. Aí ele já está dando o princípio aqui.
O meu corpo não é para viver para a impureza. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, ele já está dando um princípio aqui. O meu corpo, ele pertence a Deus. Então, eu preciso cuidar desse meu corpo, porque ele pertence a Deus. Ele já não me pertence. 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A gente vai ressuscitar. 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, a gente, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a gente passa a ser membro de Cristo. Nosso corpo a pertencer a Cristo. Então, ele fala assim, como pode o corpo que pertence a Cristo estar envolvido em coisas erradas? Eu preciso questionar isso. Então, toda vez que eu vou e ofereço o meu corpo para coisa errada, é como se eu estivesse oferecendo uma parte de Cristo para coisa errada. Aí ele continua o versículo 15 falando assim, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz na prostituição? Absolutamente não. Então, eu preciso ter consciência que o meu corpo, agora, ele pertence a Cristo. E quando eu vou lá e ofereço o meu corpo para prostituição, para algo ilícito, é como se eu estivesse realmente oferecendo o corpo de Cristo ali para praticar aquela ilicitude. Aí ele vai mais fundo aí, 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, aqui ele fala assim, que a relação sexual entre um homem e uma mulher torna esses dois uma só carne. Uai, Gil, não é só o casamento que torna? Não, a relação sexual torna. Por isso que eu, ao vir para Jesus, eu confessei pecados, porque o meu corpo ali, agora, seria o corpo de Cristo. Então, eu pedi perdão pelas coisas que pratiquei, porque a partir dali já seria uma nova história minha com Cristo. O meu corpo pertence a Cristo. E eu preciso pensar nisso, em tudo que eu faço. As crianças têm um corinho que fala assim, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, mãozinha onde toca, cuidado, olhinho, o que vê. E realmente assim é, porque o meu corpo pertence a Cristo. Eu preciso ter cuidado onde eu boto minha mão, aonde eu boto meu pé, as coisas que eu olho. Por quê? Porque Cristo habita em mim. E quando eu vou praticar o ato errado, eu não posso falar assim, Cristo, sai agora do meu corpo, fica aí um pouquinho aí do lado de fora, que eu vou ali fazer um pecadinho e depois eu volto. Não é assim. Não é assim. Quando eu vou para lá, Cristo está ali, vendo, né? Se entristecendo. Então, preciso ter consciência que não sou mais eu sozinha. Quando eu vou fofocar, ou vou oferecer meu ouvido para fofoca, Cristo está ali junto também. Aí o 17, completa isso aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não tem jeito de separar. Por isso que a impureza, ela é condenada. Por isso que o pecado, ele é condenado.
porque eu me torno um com o Senhor. Aí o 18 vem assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo. Né? Que outro pecado? Beber, não sei mais o quê. Mas a impureza aqui, a parte sexual, eu uso o meu corpo, aquele que pratica a imoralidade, que peca contra o próprio corpo. É pior. Às vezes eu não estou contaminando lá o outro, lá os outros irmãos, tudo, mas eu estou contaminando o corpo. E o corpo aqui, meu corpo, é o templo do Espírito Santo. Então, eu preciso cuidar desse corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, o meu corpo não é meu mesmo. Não é. Eu preciso estar atento às coisas que eu submeto o meu corpo. Porque a partir do momento que eu falo assim, Senhor, vem habitar em mim, eu estou chamando Cristo para estar aqui dentro. E aí eu vou oferecer esse corpo para praticar coisas erradas. Aí o 20, ele finaliza aí. Você foste comprado por preço. Tem até a música, né? Em um alto preço. Custou a vida de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ele está chamando atenção aqui para o uso do corpo, principalmente. Esses versículos aqui finais, ele fala a respeito de pecados de impureza sexual. E aí, agora, de repente, vocês podem entender por que quando eu e a Adalberto, a gente retornou, né? O relacionamento, eu falei assim, olha, Adalberto, para a gente aqui estar só casando. Eu poderia falar assim, não, eu moro sozinha, depois que eu fecho a porta aqui desse apartamento, ninguém vai saber. Lá na igreja, ninguém vai saber do que eu estou fazendo aqui dentro do apartamento. Está fechado, está tudo fechado aqui. Ninguém saberia, só se eu contasse. Mas o Jesus que habita aqui dentro de mim, dentro do meu corpo, ele saberia. Eu estaria cometendo impureza com o Jesus que habita aqui. Por isso esse conceito de meu corpo, no meu corpo, é o templo do Espírito Santo e Jesus habita aqui, esse conceito, para mim, ele é muito forte. Ele me impede de dar passos errados quando estou sozinha. Porque Cristo habita aqui dentro. E não é só uma fala assim bonitinha, Cristo habita em mim. Não, não é uma fala bonitinha. Isso para mim é sério. Por isso que não precisa ninguém ficar me vigiando. Eu sozinha, eu cuido em cuidar do meu corpo. Manter ele limpo, purificado. É um trato que eu tenho com meu Deus, porque eu entendo perfeitamente o que o apóstolo Paulo falou ali no capítulo 6 de 1 Coríntios. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. E isso serve para tudo na minha vida. O Cristo que habita aqui em mim, ele não gosta de práticas erradas. O Cristo que habita em mim, ele não gosta que eu fique vendo coisas erradas na TV. O Cristo que habita em mim não gosta que eu fique ouvindo coisas erradas com o meu ouvido. Fazendo coisas com as minhas mãos. Então, é uma vida assim, que eu fico... Posso errar? Posso ter deslize? Posso e vou me arrepender, e vou me purificar e vou ficar limpo.
Mas o meu alvo, o meu propósito não é viver praticando pecado. Eu fujo da impureza. A minha vida é fugir do pecado, porque eu sei que Cristo habita em mim. Isso é muito importante para a minha vida. Isso eu levo a sério. Isso eu não faço só quando as pessoas estão olhando. É fácil, quando as pessoas estão olhando, a gente mostrar que a gente é santo. O difícil é quando a gente está sozinho, quando ninguém está olhando. E para mim, isso é muito importante. Porque eu acredito no que o apóstolo Paulo fala aí, nesse capítulo 6 de Coríntios. Eu levo a sério isso aí. Eu creio que Cristo habita aqui no meu corpo. Eu creio que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que, às vezes, as pessoas chamam assim, Gil, vamos não sei aonde. Aí eu penso assim, na minha cabeça eu estou pensando assim, será que Jesus ficaria feliz de eu ir nesse lugar com esse povo? Aí eu penso. Se a resposta for sim, eu aceito o convite. Agora, se a resposta for não, eu penso assim, Jesus iria nesse lugar com esse povo? Se é não, eu não vou. Gil, mas que vida restrita. Não, é a vida que eu escolhi. Quando eu falei assim, venha morar em mim, habitar em mim, eu escolhi isso para mim e eu estou muito feliz com essa escolha, porque eu não estou pensando só aqui, eu penso em eternidade. Isso é ser pequeno Cristo, isso é ser cópia de Cristo aqui na Terra. E isso não precisa de plateia, não precisa de ninguém ver. Eu estou falando isso aqui, restrita aqui. Mas eu não vivo falando isso na minha vida. Não sei o quê, Jesus habita em mim, por isso que eu não falo. Jesus habita em mim, por isso que eu não faço isso. Não, eu sigo uma vida normal. Isso está dentro de mim. Aqui eu estou falando porque a gente está estudando a palavra e eu estou aplanando aqui tudo, conceito, né, tudo. Mas eu não vivo falando, mas eu vivo isso. Eu vivo isso. Amém? Amém. Isso faça parte da nossa vida, que isso seja realmente importante. Cada atitude que eu for tomar, pensar, será que Jesus iria nesse lugar? Jesus faria isso? O que ele faria? Sabe? E eu cuidar disso. Isso é muito importante. Levar Jesus em consideração. Sabe? Amém? Vamos orar. Amém. Para eu parar aqui a mensagem. Glória a Deus. Não sei se vocês estão falando, eu estou vendo assim, mas eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se no chat escreveram alguma coisa aqui. Não estou ouvindo. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos a Ti esse estudo e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a falar sobre essa leitura do capítulo 6 de 1 Coríntios, ela continue a falar na nossa vida. Que o Senhor complete, Senhor Deus, a sua instrução para nós de maneira individual, que o Senhor fale conosco, Senhor, mas além da letra, Senhor, que o Senhor fale além da letra, e que haja, Senhor Deus, um motivo de louvor a Ti, através desse estudo, Senhor, através de vidas consagradas a Ti. Nós entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas a Ti. Nós temos consciência, Senhor Deus, que quando entregamos a Ti, Jesus vem habitar em nós. E a gente precisa ter consciência disso dia a dia, que Jesus está dentro de nós, né? Então, ele precisa também estar atuando, sabe, as coisas que a gente está fazendo, onde a gente está entrando, o que a gente está fazendo. Então, em nome de Jesus, meu Deus, faça isso ficar bem claro em nosso coração, para que a gente possa viver de maneira agradável a Ti, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos, Senhor Deus,
os nossos irmãos, ó Pai, entregamos esses que estão aqui participando do online, aqueles que vão vir mais tarde, estudar mais tarde, que o Senhor possa estar abençoando cada um, abençoando a vida, Senhor, a vida privada, Senhor, o trabalho de cada um, Senhor, os sonhos que cada um tem no seu coração, Senhor, que ainda precisam do teu sim, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada vida. Abençoa também, Senhor Deus, a nossa parentela, Senhor, os nossos parentes espalhados, que eles sejam tocados pelo teu Espírito, Senhor, e reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor tem o melhor para os seus filhos, Pai, que eles possam reconhecer isso de alguma maneira. Envia pessoas para falar com eles, Pai, sabedoria, para falar de ti, para cada um, Senhor Deus, que eles não fiquem assim jogados ao vento. Às vezes a gente não pode estar junto, mas o Senhor pode colocar alguém que está falando de ti para cada um, onde quer que eles estejam, Pai. Nossa oração é que o Senhor alcance cada um, que nenhum fique de fora, Senhor, do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa, Pai, Israel, Senhor. Abençoa o mundo, Senhor. Abençoa a igreja espalhada na face da terra. Abençoa a tua igreja perseguida, Senhor Deus. A gente fica sabendo notícias, Senhor, de fuzilamentos de uma igreja toda, de irmãos presos porque pregam a tua palavra, encerrados, Senhor Deus, numa cela, sem acesso à família, sem nada. Senhor, esteja fortalecendo cada um, Senhor Deus, onde eles estiverem, que o teu Espírito possa estar ali com eles, ajudando, cuidando, Senhor, e não os deixando sós, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Se tiver algum pedido de oração,